tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Que prazer estar com você na Boa Vontade TV, Super Rede Boa Vontade de Rádio, também várias plataformas digitais, tudo para que a gente possa falar de assuntos que são importantes de serem destacados, especialmente quando é de forma coletiva. As pessoas querem saber, por exemplo, sobre a oração. É uma prática milenar, de vários povos, diferentes tradições, especialmente religiosas, e que atravessa eras não só como uma expressão cultural das sociedades, mas principalmente como uma forma de conexão espiritual de cada pessoa com aquilo que ela acredita, da criatura, portanto, com o seu Criador. Chamada também de prece ou reza, essa prática mística nos conecta, Conecta, inclusive, os dois planos e é realizada também nas esferas espirituais. Por exemplo, nos primeiros capítulos da radionovela Nosso Lar, que nós estamos acompanhando na Super Rede Boa Vontade de Rádio, nós ouvimos a descrição dos espíritos reunidos ali na hora do Ângelus, juntando forças para a recuperação dos espíritos resgatados das regiões umbralinas. Então, sobre essas questões, muita gente quer saber, perguntou sobre prece coletiva e a religião divina está aqui para atender ao apelo de todos. Com a gente, o ministro pregador da religião divina, irmão Emerson Damásio. Bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Obrigado pela oportunidade, Juliana, e a nossa saudação fraterna a todos que estão em casa, no trabalho, no seu veículo, e juntos vamos orar também pelos nossos irmãos em Petrópolis, que enfrentam tantas lutas, recebendo o apoio material da Legião da Boa Vontade, por exemplo, mas a religião divina, somada aos esforços da Legião da Boa Vontade, com as orações, com o atendimento espiritual a tanta gente que sofre e precisa da nossa solidariedade. Muito bem. A primeira questão vem de Criciúma, Santa Catarina, de Andréia Paulino. Obrigada, Andréia. Ela quer saber qual é a diferença entre fazer prece sozinho ou com mais pessoas. Muito obrigado, André, por sua pergunta, a todos de Criciúma por sua audiência no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. A prece individual, ela já tem muita força, porque desde que tenhamos fé, conforme ensinou Jesus, eu abro aqui o Santo Evangelho dele, segundo Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, o Divino Mestre diz assim: tudo quanto pedirdes na prece, crede que recebereis e vos será concedido por Deus. E ensina o irmão Paiva Neto, presidente pregador da Religião Divina, em seu livro Os Mortos Não Morrem, na página 322, o autor diz assim: vigiemos a todo momento pensamentos e atos, tudo vibra, portanto, estejamos sempre na frequência do bem. Então você quer saber a diferença entre orar sozinha ou a pessoa orar em grupo. Tudo vibra. Primeiro, Jesus diz que tudo que pedimos na prece, haveremos de receber. O irmão Paiva Neto nos orienta que tudo vibra. Ora, se uma pessoa apenas em prece, ela tem uma vibração, imagine a soma das vibrações. Várias pessoas orando juntas. E é sobre isso que o escritor Paiva Neto nos fala, transcrevendo as palavras do saudoso proclamador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o irmão Alziro Zaru, na obra Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no volume 2º, na página 265, a partir do subtítulo A Vitória pelo Pensamento, pela Força da Fé. Aqui nós vamos ver como, minha irmã Andréia, a soma das nossas vibrações, a oração coletiva tem um poder extraordinário. Diz aqui o saudoso irmão Alziro Zaru, abrir aspas: está nas mãos de vocês melhorarem suas vidas. É só saber manejar a força mental. Por exemplo, mentalizar a cura de uma enfermidade qualquer. Se um único pensamento tem tanta força, imaginem 300, 500,
milhares, milhões de pensamentos. Esta é a força da corrente da boa vontade, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Aqui, de forma inconteste, minha irmã Andréia, o saudoso proclamador da religião divina nos mostra que um pensamento tem força, mas a soma de muitos pensamentos elevados em torno da prece. Por exemplo, estamos nós orando por nossos irmãos em Petrópolis, que voltaram ao mundo espiritual, para que seus espíritos recebam o amparo de Jesus. Imagine os milhões de ouvintes, telespectadores e internautas orando por aquelas famílias cujos entes queridos partiram, orando por aqueles que perderam suas casas e agora entram em desespero, e aí chega uma legião da boa vontade com socorro material, a religião divina chegando lá, porque o irmão Paiva diz que amar é uma oração. Essas pessoas se sentem acolhidas, fortalecidas. Então, sim, a prece individual tem força, mas quando oramos coletivamente, essa força é muito maior. É como aqueles palitinhos, a gente consegue quebrar um, mas quando a gente junta vários, a dificuldade é muito maior. Então, um de nós pode até envergar na hora de um desafio, mas quando nos juntamos, nos tornamos mais fortes para vencer. Esta é a força da corrente da boa vontade de Deus, a corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. Muito obrigado, André. A sua pergunta, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. É isso mesmo. Direto da minha terra natal, em Santa Catarina, Andréa Paulino. Você pode escrever também sobre a prece coletiva. É o tema de hoje do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, respondendo a todas as dúvidas. 99831819511, o DDD. A próxima questão é do Leonardo Pascoal, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Comenta assim: na radionovela Nosso Lar, ouvi sobre os espíritos da colônia onde André Luiz se encontra, que se reuniram para orar na hora do Ângelus. Sendo irmãos espirituais em um grau de evolução maior, por que eles ainda precisam se reunir para orar? Isso não devia ser feito de uma maneira mais orgânica, entre aspas, automática, e mesmo se eles estiverem sozinhos? Claro, meu irmão Leonardo, que sozinhos todos podem orar, como respondíamos a nossa irmã Andréia. Na palavra do saudoso proclamador da religião divina, um pensamento tem força. Agora imagine a força de dezenas, centenas, milhares, milhões de pensamentos juntos. Então, quando oramos conjuntamente, essa força é muito maior. Narra os Atos dos Apóstolos que quando Pedro estava injustamente preso, a igreja estava em oração, lá na casa da mãe de João Marcos, que se tornou o secretário do apóstolo Pedro, e dizem alguns estudiosos que ele aprendeu, que ele relatou o evangelho a partir das lições de Pedro. E diz lá nos Atos dos Apóstolos que a igreja orava incessantemente. Naquele momento, Pedro foi preso, foi solto por um anjo que o libertou. Quanto mais evoluído, Leonardo, o espírito, mais ele compreende a força e a importância da oração. Há uma prece que você consegue ouvi-la no aplicativo Boa Vontade Play. Lá na parte onde tem um foninho de ouvidos, você vai lá em orações de paz. Tem uma prece que é para confortar os corações, e meu pai vai dizer assim: o corpo não precisa de alimento, o espírito, a alma, precisa do alimento da oração. A oração nos alimenta, por mais que a gente a todo tempo pode e deve estar em oração, como está no blog paivaneto.com, amar é uma oração. Quando estamos amando, estamos em prece. Sim, há várias formas de fazermos prece. Um irmão ateu, quando está auxiliando alguém, quando ama, quando age com solidariedade, ele está orando mesmo não acreditando que a oração seja um antídoto para os dramas das nossas vidas. Mas Jesus combate, Leonardo, a oração mecânica. Porque ele vai dizer no santo evangelho dele, segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Na verdade, a oração tem que nascer da alma. E quando estamos juntos, as nossas vibrações se somam.
E o espírito no mundo espiritual, quanto mais elevado, mais ele trabalha, mais ele ora, porque ele sabe a necessidade de se fortalecer. A oração fortalece. A religião divina também nos ensina, por intermédio de seu presidente pregador, quando se sentir abatido, eleve o seu coração ao alto, a fim de melhor sintonizar o poder superior. Desta forma, abastecerá a alma para os embates da vida. Pode ter certeza, rezar funciona. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele trabalha, mais ele se sensibiliza com as dores de quem sofre. E aí mais ele precisa se fortalecer, porque ninguém dá o que não tem. E ninguém mais elevado, Leonardo, do que Jesus. E Jesus levava os seus discípulos para orar. E diz o Evangelho que, estando Cristo em agonia pela dor pela qual iria passar, orava mais intensamente e pedia que os apóstolos e discípulos de igual modo orassem. Oremos individualmente, sim, oremos coletivamente, mas saibamos que lá em cima, ou aqui embaixo, porque os espíritos vêm nos visitar e queremos a visita dos espíritos de luz, sim, antes de saírem para as tarefas mais difíceis, eles oram, fervorosamente oram, como nós aqui estamos orando, pelos irmãos em Manaus, pelos nossos irmãos em Petrópolis, por aqueles que estão lutando para vencer a Covid. Estamos orando por aqueles que voltaram ao mundo espiritual, orando por aquelas pessoas que viram suas casas desmoronarem, e às vezes ficam sem chão, e às vezes não perdem só o bem material, mas às vezes acham que não tem mais esperança e ela existe. E depois de uma prece sentida, Jesus, os dramas não deixam de existir, mas a gente sente a presença de muitos espíritos de luz que também estão orando conosco e dizendo: nós não vamos deixar vocês sozinhos, vocês vão vencer. Quem tem um câncer vai vencer, quem às vezes foi diagnosticado com uma enfermidade irá vencer. Orar, diz o irmão Paiva, funciona. E ele se inspira em Jesus, que provou para nós que orar funciona. Muito obrigado, Leonardo, pela oportunidade que você dá à religião divina em lhe responder e responder a toda a nossa audiência. Irmão Paiva ainda incentiva, a todos a não realizar nada sem antes fazer a sua prece, a sua conexão com Deus. É essa confiança que a gente estabelece e promove com a força da prece. Que você faça o mesmo aqui nesse momento, trazendo seu nome para cá, sua súplica 99-831-8195. 11 é o DDD. Quem tem juízo não deixa de orar. A gente preserva o nome dessa pessoa que prefere não se identificar, irmão Damásio, que comenta o seguinte com a gente: quando estamos orando em conjunto e uma pessoa está ali a contragosto ou desconcentrada, isso atrapalha o resultado da prece ou é bom ter a pessoa mesmo assim? Tem pessoas na minha família que não acreditam na prece, mas minha avó meio que obriga a pessoa a participar. E não sei se isso ajuda ou atrapalha. Uma questão muito importante. É verdade, Juliane. A gente diz a todos que estão nos acompanhando que às vezes não deseja se identificar, até para não se expor. Fique à vontade, traga a sua pergunta, que nós, em nome da religião divina, responderemos, inspirados em Jesus, porque é Ele quem responde. Você, minha irmã ou meu irmão, trouxe 3 perguntas e vamos responder a todas elas. A primeira, quando oramos em conjunto e uma pessoa ali está a contragosto ou desconcentrada, isso atrapalha? Sim, isso pode interferir. Ainda mais se os demais que acreditam no valor da prece não estiverem totalmente concentradas e concentrados na oração, na prece. Cada um recebe de acordo com a sua fé realizante. Portanto, fé aliada às boas obras. O Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 16, o Divino Mestre diz assim a todos nós: a cada um segundo as suas obras. Então, quando tem pessoas que não estão concentradas ou não acreditam, elas podem sim interferir na prece. Mas você pergunta: mas é bom não ter essa pessoa ainda assim? Diríamos que sim, é importante. Naturalmente
que de alguma forma essa pessoa estará recebendo a vibração, a força da prece. Não dizemos que ela tem que estar a contragosto, porque você pergunta, diz que pessoas da sua família não acreditam no valor da prece, a sua avó acaba meio que, entre aspas, obrigando. O melhor caminho é sempre o da conscientização, explicando o valor da prece. E o valor da prece ele é tão significativo, a Juliana lembrava no início deste quadro, que é uma tradição milenar. Os nossos irmãos índios cantam os seus cânticos, os irmãos também evangélicos, os seus louvores, os mantras dos nossos irmãos judeus, as orações católicas, espíritas, os seus ritos da Umbanda, do Candomblé, as mais diversas tradições têm o seu jeito de falar com o sagrado, como os nossos irmãos muçulmanos também o fazem. Amar, diz o irmão Paiva, é uma oração. Mesmo que a pessoa não acredite no valor da prece, mas ela ama, ela respeita, de alguma forma ela está orando. Jesus é o nosso modelo e ele não nos obriga a nada, mas nos conscientiza. Por exemplo, quem é mais cético, aconselho a abrir o livro As Profecias Sem Mistério. Nesta obra do escritor Paiva Neto, ele traz inúmeras pesquisas da ciência com valor comprobatório da oração, da reza. E Jesus vai dizer no Santo Evangelho dele, segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir, ele não diz você é obrigado a vir, você é obrigado a orar, não. Ele conscientiza. Não devemos obrigar ninguém a nada, mas promover uma reflexão, fazer a pessoa pensar. Ora, qual prejuízo terá de parar um instante para falar com Deus? Mas eu não acredito em Deus. Então pare um instante, pense no bem. Mande a sua vibração por aqueles que sofrem. Pense no amor, na fraternidade, na solidariedade. Estenda as suas mãos para ajudar alguém. Isso é uma oração. Fé realizante. O irmão Paiva Neto nos ensina. Fé é a crença em Deus, mas realizar o bem. Mas a pessoa não acredita em Deus, então ela está realizando o bem? O bem também é Deus. Mesmo não acreditando ou dizendo não acreditar, ela está agindo conforme Deus deseja. Sempre conscientizarmos, nunca obrigarmos, porque aí a pessoa irá fazer os seus gestos de amor, que é uma forma de orar, com o coração. E quando daqueles que acreditam de fato no poder do Altíssimo orarem, não useis, disse o Cristo, de vãs repetições, como fazem muitos, mas falemos com o coração. Como diz esse dístico da comunicação 100% Jesus, é a alma falando com a alma. É o nosso coração falando com o coração de Jesus. Muito obrigado. Sua pergunta, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.